O presidente Jair Bolsonaro foi ao Supremo Tribunal Federal no fim da tarde de hoje. Antes, ele fez o primeiro pronunciamento após a derrota eleitoral. Vamos direto a Brasília com o repórter Afonso Marangoni, que tem as informações sobre o discurso e dessa reunião no STF. Boa noite, Afonso. Exatamente, Laerte, boa noite a você e a todos. Esse discurso que foi aqui no Palácio da Alvorada, que está logo ali atrás na nossa imagem. Bom, depois desse pronunciamento, o presidente seguiu ao Supremo Tribunal Federal e lá se encontrou com a maioria dos ministros da Corte. Depois da fala de Bolsonaro aqui e antes desta reunião, o Supremo Tribunal Federal emitiu uma nota. Eu vou ler textualmente o que disse a Corte. O Supremo consigna a importância do pronunciamento do presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e também, ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições. Isso disse, então, o Supremo Tribunal Federal. No pronunciamento aqui de cerca de 2 minutos, o presidente Jair Bolsonaro não reconheceu textualmente a derrota, mas abriu caminho para a transição, de acordo, então, com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O presidente Jair Bolsonaro não chegou nem a citar o nome do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, mas disse que, como sempre fez, vai seguir dentro das 4 linhas da Constituição, isso nas palavras do presidente da República. O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre os protestos em todo o Brasil, falou que isso transcorre de um sentimento de injustiça, que ele não deu detalhes, mas detalhou um pouco sobre esse primeiro pronunciamento. Foram mais de 48 horas de silêncio até que Bolsonaro disse. Vamos acompanhar exatamente as palavras do presidente. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado.